pertence ao Senhor. É Ele que faz a sua vontade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você pode orar agora? Pai, em nome de Jesus, hoje quando nós celebramos o Dia das Mães, nós lembramos daquela jovem mãe que está ali naquele leito, Deus. E nós pedimos que o Senhor, que é o médico dos médicos, aquele que pode dar o diagnóstico certo, aquele que pode trazer a cura, ó Deus. E nós apresentamos a vida da Joina nas tuas mãos, para que a tua vontade, ó Deus, que é boa, perfeita e agradável, essa vontade soberana, ó Deus, que retira a dor, o sofrimento, nós vamos a Ti, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Não ousamos dizer aquilo que o Senhor deve fazer, mas com humildade de coração, nós reconhecemos a nossa inclinação a sujeitar-nos à Tua vontade. Vontade do Senhor que é boa, perfeita e agradável. Nós pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor se compadeça e tenha misericórdia daquela família. Ó Deus, em nome de Jesus. Não há nada que o Senhor não possa fazer. E é por isso agora que de mãos dadas e clamando como igreja ao Senhor, nós pedimos sim, ó Deus, a cura para a vida da Joina em nome de Jesus. É o nosso desejo, é o nosso clamor nesta hora, Pai. Embora nós entendamos que seja feita a Tua vontade, nós queremos crer que a Tua vontade é o restabelecimento dela em nome de Jesus Cristo. E é por isso, ó Deus, que nós entramos no Santo dos Santos, com um sentimento de compaixão, ó Deus, e pedindo ao Senhor que vá ao encontro da Tua filha e se compadeça de tal forma que o Senhor traga a manifestação do Teu poder sobre a vida dela em nome de Jesus Cristo. Pai, o coração do seu marido, você sabe quanto o seu filho está abalado e que precisa do consolo do Senhor. E é nessa hora que, como igreja que tem poder e autoridade para ligar aqui na terra o que é ligado nos céus, é que nós ligamos a manifestação da Tua vontade aqui na terra, Pai, sobre a vida dela, sobre a vida do seu esposo e do seu filho, em nome de Jesus Cristo. Pedimos, ó Deus, reverta esse quadro e manifeste o Teu nome sobre todos os nomes, para que Tu mesmo seja glorificado entre os homens, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Você pode cantar com o Ramon? Amém, Jesus. Me escutas quando clamo e acalma meu pensar, me levas
confio em ti, confio em ti. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu nada é impossível para ti, nada é impossível, nada. Diga mais uma vez. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Diga, eu creio que és a cura. Creio. Eu creio que tu és a vida. Diga para ele. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nós cremos nisso, Pai. Nós cremos que tu és a cura. Nós cremos. Cremos que nada é impossível a ti. E é por isso, ó Deus, que nós colocamos a joina diante do Senhor, nas mãos do Deus vivo em quem nós cremos, em que há cura. Porque aquilo que é impossível aos médicos, é possível ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode assentar-vos, queridos. Ok, vou passar a palavra ao Dene para continuar.
E aí, gente? Descansaram um pouquinho? Corrida, né? Mas vai valer a pena, vocês vão ver. A gente vai falar de nova era. É muito importante a gente ter consciência do quanto ele já tem trabalhado para implantar o governo do anticristo. E algumas coisas eu tenho certeza que vocês já viram, outras eu acredito que não. Mas a gente vai tentar fazer um breve panorama. A gente não vai conseguir se aprofundar em nenhum assunto por conta do tempo, né? A gente está com o tempo bem apertado. Mas a gente vai tentar começar a falar já um pouquinho daquilo que você precisa saber, pelo menos, do movimento social, do movimento educacional, que tem mudado a forma das pessoas pensarem desde a infância, para que elas já estejam preparadas para receber esse novo governo mundial. Tá bom? A nova era é o nome que se dá a uma plataforma, que ela é religiosa, socioeconômica, cultural, comportamental, que prepara o mundo para a vinda do anticristo. Então, quando a gente fala de nova era, antes, toda vez que falava de nova era, a pessoa pensava só em simbologias, né? Naquele símbolo que o pessoal olha e fala, isso aí é a nova era, isso aí é a nova era. Mas os símbolos não é nem a ponta do iceberg do que realmente está acontecendo no mundo. E a gente precisa, como igreja, estar preparado para saber discernir aquilo que vem sendo implantado. Tem coisas que você nem imagina que é nova era, que já faz parte do nosso dia a dia, de televisão, de programações. Quem vive na atualidade, né, quem está nos dias de hoje, está dentro da nova era. Você não vive fora da nova era, você vive dentro da nova era. Porque a nova era está em tudo, a gente vai ver que ela está em tudo. Mas você vive como um cristão, como um filho de Deus, que sabe quem é o vencedor. Amém? A gente vai rodar muitos vídeos, porque através do vídeo você vai conseguir ter uma percepção melhor do que eu ficar falando e tentando te explicar algo que é muito profundo. Então, a gente vai começar já rodando um vídeo só para a gente entrar no assunto de nova era, tá bom? Pode soltar. A soma de todos os medos é pensar que um dia o mundo em que vivemos se torne um caos total. E que as pessoas que amamos já não estão mais ao nosso lado. E a luta pela sobrevivência já não é por dinheiro, e sim, por alimento, pão e água. Segundo a agenda Illuminati, o tempo é de colheita. É tempo de colher os frutos que eles plantaram há muitos anos. Através das músicas, mídias, filmes, empresas, marcas, entretenimentos, esportes, shows e tudo o que você vê, ou tudo aquilo que você pode tocar. O trabalho foi árduo, porém o impacto vai ser profundo. A antiga serpente está solta, e veio com o propósito de destruir a sua família, sua vida e a sua fé. A ideologia já está implantada, não adianta correr para os montes e nem pedir que ele caia sobre você. O mundo foi envenenado. Parece tudo uma brincadeira. Duas caveiras e o demônio no meio simbolizando o Calvário onde Jesus foi crucificado. As duas caveiras representam Dimas e Gestas. Se você pensa que esse evento foi apenas um show, se enganou. O que você não consegue ver é que estamos em uma grande lavoura, e bem nesse dia, foi mais um dia de colheita. Quando falo por parábolas, quero fazer uma comparação. Quando digo grande lavoura, quero dizer o mundo em que vivemos. Quando digo colheita, são aqueles que deixaram a semente do mal ser plantada dentro do coração, ou se deixou influenciar pelas coisas no novo mundo, pensamentos e ideologias da nova ordem mundial. Até aí. A gente vai falar um pouquinho de política daqui a pouco.
A gente precisa entender que a nova era ela não começou agora. Eu vou falar do que eu acredito, tá? Tem muita gente que desenvolve diversas teologias. Eu vou falar aquilo que eu acredito, porque conforme eu fui estudando, o Senhor falou para mim que o início não foi em 1800, com Helena Blavatsky, Alice Bailey, não foi esse pessoal que iniciou a nova era. A nova era e a nova ordem mundial, ela foi iniciada lá na Torre de Babel. Lá no primeiro pensamento de ter um governo único, no primeiro pensamento de ter um governo com uma só linguagem, né? Era um povo só, uma língua e um objetivo de unificar. Isso está em Gênesis 11, de 1 a 9. Se a gente fizer um overview muito rápido, no final do século XX, mais precisamente no período de 1831 a 1931, vai nos mostrar o nascimento de alguns ícones, que são assumidamente filhos da nova era, que trabalharam arduamente, executaram as suas tarefas para preparar o terreno para a vinda do anticristo. Então, esse pessoal, eles trabalharam sem cessar e eles conseguiram cumprir o caderno de tarefas deles, a agenda deles. Para quê? Para preparar uma sociedade já com uma mentalidade preparada para que tudo que esteja acontecendo hoje no nosso dia a dia seja normal. Então, foi um período de 100 anos de trevas, do primeiro que nasceu até o último, responsável por implantar essas ideologias. Então, esse comportamento, ele não é só religioso. A gente falou que ele é socioeconômico, a gente falou que ele é um comportamento cultural, e a gente vai ver como cada uma dessas pessoas, de alguma forma, influenciou para que isso acontecesse. Então, em 1831, nasce Helena Blavatsky, a gente vai passar uma linha do tempo aqui. Depois, em 1875, Aleister Crowley. Depois, em 1880, Alice Bailey, e a gente vai falar de cada um e qual foi a tarefa deles. Tá? Adolf Hitler, em 1889. Depois, a gente teve Antoni Gramsci, em 1891. Saul Alinsky, em 1909. E, fechando aí, com Anthony LaValle, que fundou a Igreja Satânica. Então, nós vamos passar por esses personagens e vamos descobrir um pouquinho sobre eles. Então, quem foi Helena Blavatsky? Esse pessoal, eles trabalharam durante muito tempo de uma forma secreta. Vamos combinar que não é mais secreto? É secreto ou a gente já vê eles fazendo tudo à luz do dia agora? Então, isso deixou de ser uma coisa esotérica, porque o esotérico tem do escondido, e passou a ser exotérico. O que é o exotérico? É quando vai para fora. Então, deixa de ser oculto e passa a ser visível. A responsável por isso foi Helena Blavatsky. Ela era uma das fundadoras do movimento teosófico e dizia que o esotérico é aquilo que está oculto, o exotérico é aquilo que está visível. Ela recebeu 6 livros que foram psicografados, tá? Pelos Mahatmas, que dizem os mestres iluminados, né? do altíssimo nível deles. Faz menção a Lúcifer como a verdadeira estrela da manhã e fala do desenvolvimento das ciências ocultas, da natureza e origem da magia. Então, eles começaram a escrever livros ensinando as pessoas a acessarem outras dimensões que antes as pessoas não conheciam, não tinham acesso a isso. Antes era uma coisa muito fechada. Então, ela trouxe isso de uma forma muito aberta. Ela teve muito êxito na sua missão de trazer a nova era do esoterismo para o exoterismo, que conhecemos hoje através de símbolos. Então, durante muito tempo, o que eles fizeram? Você não se ouvia falar disso, você só via os símbolos aparecendo. Eles foram se estabelecendo de uma forma muito sutil, e aí depois eles deram as caras de uma vez só. E o símbolo dessa sociedade teosófica, ele envolve alguns símbolos que a gente vai falar um pouquinho para a gente ter um entendimento melhor. Esse A1 aqui, que é uma união de 3 deuses, ele é representado por esse símbolo que a gente vê muito em festa rave e muito na religião hindu. Este símbolo, ele simboliza 3 deuses, que é o Vishnu, Shiva e Brahma. Só que o A1, ele não é pronunciado como A1, ele é pronunciado como Om.
Entendeu? Aquele da meditação é um mantra, tá? Que invoca esses 3 deuses. Então a pessoa vai lá fazer yoga e ela acha que ela está entrando numa meditação e ela está entrando num mantra invocando esses 3 deuses de uma vez só. Essa cruz aqui que a gente conhece como, né, como símbolo de Hitler, essa cruz ela não é do Hitler, tá? O Hitler ele não inventou esse símbolo. Ele pegou um símbolo que já existia e colocou esse símbolo como ele usou esse símbolo em tudo que ele fez. Mas a cruz da suástica é uma cruz alada, ou a cruz de fogo, é o símbolo de energia vertiginosa que cria o universo. Só que quando é no hinduísmo, ela roda para um lado, e em outros casos ela roda para um outro, mas é tudo manipulação de energia. Essa cruz santa, ela significa o espírito mergulhado em matéria. O espírito mergulhado na matéria. O espírito de Deus não, o espírito humano. A gente tem que sempre lembrar que a nova era, ela tem o foco no homem. Tudo isso que a gente vê de egoísmo, de egocentrismo, do homem, né, o Deus dele ser o próprio ventre, é a maior teoria da nova era, que é aquela assim: você pode, você consegue, você faz na força do pensamento, o homem é que tem o poder de transformar, o homem é que tem o poder de fazer. E aí a gente tem depois 2 triângulos, o pessoal confunde muito isso aqui com a estrela de Davi. Esses 2 triângulos não é a estrela de Davi, apesar de que na bruxaria também eles usam muito a estrela de Davi. Mas aqui a gente está falando de 2 triângulos entrelaçados, que é o universo como a dualidade, o espírito e matéria. E o vértice para cima, que é o fogo, que é o espírito ou o pai, e a vértice de baixo, que é a água mãe. Porque eles sempre têm essa idolatria pela deusa mãe, vão usar diversos nomes, vão aparecer com diversos nomes, mas é sempre invocando uma deusa mãe. Tá? E a serpente que morde a cauda, né? Você vê que aqui é uma serpente, ó, que ela está enrolada, ela morde a cauda, é o milenar símbolo da eternidade. Então você imagina que a sociedade teosófica, ela tem um símbolo dentro de um monte de outros símbolos, que se conectam, formando aí um slogan que eles dizem que não há religião mais elevada que a verdade. Mas a verdade deles não é a verdade com V maiúsculo, que é a verdade de Jesus. Que Jesus é a verdade. A verdade deles é a tua própria vontade. Tudo o que você faz centrado no eu é o teu Deus. Tem diversos livros que ela fez. A gente vai passar aí muito rápido, só para vocês terem uma ideia. Mas esse livro, Isis Sem Véu, que ela bate diretamente de frente com as verdades bíblicas, por exemplo, são 4 volumes. Esse daqui, que é a Doutrina Secreta, gente, são 6 volumes. Esse pessoal estuda ou não estuda? Eles estudam demais. E sabe qual é o nosso grande problema? Que a gente não estuda nem a Bíblia direito. Aí você imagina esses caras... Gente, eles estudam muito. Então, missão da Helena Blavatsky, cumprida em gênero, número e grau. Deixar de ser escondido e passar a ser visto. A gente tem que lembrar também que Helena Blavatsky foi uma das inspirações de Hitler, tá? De Adolf Hitler. Depois dela veio o Aleister Crowley, que, gente, a gente precisa saber dessas coisas. A gente precisa entender como que isso começou a ser inserido na nossa sociedade, na nossa forma de pensar. Por que tem coisa que hoje que todo mundo acha normal? Como que isso foi implementado? Ele foi um influente ocultista britânico, responsável pela fundação da doutrina ou filosofia chamada Telema. Ele é conhecido pelos seus escritos de magia, especialmente o livro da Lei, e apesar de ter escrito vários outros livros, o livro da Lei é o livro mais famoso dele, a gente vai saber por quê. O livro da Lei foi escrito no Cairo, no Egito, durante a lua de mel dele com a esposa dele. Ele estava lá na lua de mel com a esposa, de repente se incorporaram. Ele recebeu uma divindade lá, que ele chamava de uma entidade chamada de Aiwass, que mais tarde ele identificou esse Aiwass como o santo anjo dele. E esse Aiwass foi quem psicografou. Vocês percebem que os livros são todos psicografados? Eles recebem os livros. Tanto que eles nem se colocam como autores. Eles se colocam como alguém que escreve o que o outro passou para eles. Então, quando ele escreveu o livro da Lei,
Ele estava lá no Cairo. Para quem não sabe, o Egito é um portal aberto. As grandes sociedades secretas nasceram no Egito. Eles foram os primeiros bruxos da história. Foram os primeiros caras a acessarem o mais alto nível de magia. Então, o Egito, ele é um portal aberto. Ele é um portal aberto. Você chega no Egito, você não tem uma ideia do que é o céu daquele lugar. Você não tem ideia. E você vai para o Egito, você faz o trecho Egito-Israel, você chega no Egito, você vai fazendo todo o trecho até chegar na fronteira com Israel, e você atravessa a fronteira andando. Você não atravessa, normalmente faz todo o trecho terrestre, né? Pega um voo São Paulo conexão na Europa, que às vezes faz em Paris, faz em Roma. Umas 5 ou 6 cidades são as mais utilizadas para essa conexão, e depois faz um voo direto para o Cairo. Você atravessa na fronteira que você não sabe qual que é o momento que você sai do Egito e você pisa em Israel, geograficamente. Quando você vai, você passa por todo o terrestre que você faz quando você faz a peregrinação bíblica. E aí, quando chega na fronteira, já é um ambiente melhor. Você passa, se eu não me engano, em Taba, a última noite antes de atravessar para Israel. E quando você atravessa, quando você pisa em Israel, você entende por que Israel é a terra prometida. Porque muda o clima que está em cima de você. O céu abre, você sai do negócio assim, ó, e começa a andar assim. É impressionante. É impressionante. Quando eu fui para o Egito, eu tive todo tipo de doença. Assim. Tipo, o meu nariz, eu sempre tive rinite, essas coisas. Meu nariz começou a sangrar, dor de cabeça, comecei a passar mal. Porque lá, gente, o nível de opressão é hard. Porque você está entrando no território deles. Esse cara já mexia com essas coisas, foi passar uma lua de mel lá, a mulher incorporou, ele incorporou tudo que vocês imaginarem. E aí esse cara, ele recebe esse livro, e esse livro, ele vai falar do quê? Que a vontade é o que manda na sua vida. A palavra telema, ela significa vontade. Ela, no grego é telema que se fala, não é telema que se fala, é olemna que se fala, oelima que se fala. E a partir daí, a vontade, o desejo, o querer ou o propósito, ele vira o seu Deus. Ele não escreveu só esse livro, ele escreveu outros livros sobre o telema, que são os sagrados livros dessa instituição dele, que ele criou. A lei do telema é: fazes o que tu queres. Há de ser tudo da lei. O amor é a lei, amor sob vontade. Ou seja, você faz o que você tiver vontade, não existe culpa, não existe pecado, não existe erro. Você é dono da sua própria lei. E ela enfatiza também a prática ritual de magia. É uma religião derivada da antiga religião egípcia, com foco na deusa Nut. O Crowley, ele define a magia como a ciência e a arte de causar mudanças de acordo com a vontade. Gente, do que ele está falando aqui? Ciência e arte de causar mudanças de acordo com a vontade. Ele integrava as práticas orientais com as ocidentais, fazia uma mistura muito louca, porque o importante para eles é ter tudo mesmo agregado. E ele também discutia a magia sexual e gnose sexual em várias formas, incluindo práticas masturbatórias, heterossexuais, homossexuais, sexo anal, e incitava a pedofilia. Agora vocês precisam entender que esse nível de bruxo, ele influenciou gente que fez músicas que a gente cantou durante muito tempo. Esse cara, ele foi considerado pela própria mídia na época como o homem mais perverso do mundo. Porque lembra que a gente está falando de um cara que nasceu em 1875? Então ele veio e ele chocou uma sociedade que era na sua grande maioria cristã e conservadora. Com esse tipo de prática, todo mundo levou um choque. Só que hoje, quando você fala de tudo isso, não é mais um choque. Essa é uma das estratégias da nova era. Alguém vem e lança uma ideia. Todo mundo choca, só que aquilo vira assunto. Todo mundo começa a falar sobre aquilo. Daqui a pouco um famoso aparece e assume exatamente aquilo que foi falado lá atrás. E porque é uma figura famosa, você dá o seu aceite, a sua afirmação.
Ele foi considerado o 73º maior britânico de todos os tempos, por influenciar e ser influenciado por escritores, músicos, e a gente vai passar por diversas bandas aí, Led Zeppelin, Black Sabbath, Ozzy Osbourne. A gente tem aqui no Brasil um ser que foi muito influenciado por ele, que foi o Raul Seixas. Se você pegar músicas do Raul Seixas, ele fala sobre o livro da lei. Ele está falando do Telema. E muita gente... Eu tenho uma amiga que ela não consegue se desprender das coisas. Ela ama Raul Seixas. A vida dela é Raul Seixas. O ídolo dela é Raul Seixas. Ela fala, ela tatuou Raul Seixas. Como que vai sair, gente? De um cara que, assim, quando você olha, presta muita atenção, quando você olha para o Crowley e você vê quem ele é, você tem vontade de vomitar. Só que quando você olha para o Raul Seixas, você não tem tanta vontade de vomitar assim. O cara fez parte da nossa história cultural e musical. Só que as músicas dele estavam debaixo da influência de quem? Olha ele aqui, ó, na capa do DVD do CD dos Beatles. Quando a gente fala de marketing, tem algumas estratégias. Alguns pontos no marketing, onde você coloca o que é mais importante, aonde as pessoas sempre batem o olho primeiro. Este cara, ele ocupa a posição de maior importância dentro do que a gente usa como estratégia para aprender a visão da pessoa. Quando você quer aprender a visão da pessoa, você pega e você coloca no ponto estratégico do olhar da pessoa, que inconscientemente ela bate o olho e fica maior tempo ali. E tudo isso não acontece por um acaso. É tudo proposital. É tudo subliminar. Gente, os Beatles, eles não eram nem da minha época. Era de uma época anterior à minha. Os nossos pais já foram influenciados por essa cultura. E a gente não para ver isso. Então, qual que é o lema dele? Faça o que tu queres. E ele fez o quê? Influenciou a cultura. Então, vamos lembrar que Helena influenciou o quê? Religião. Ele influenciou a cultura. A gente tem que entender que eles têm braços, cada um trabalha numa área para que os valores sejam enfraquecidos e eles consigam se estabelecer. Alice Bailey, ela foi praticamente a sucessora de Helena Blavatsky. Ela, inclusive, ela assumiu a escola de Helena Blavatsky, a teosofia, só que ela conseguiu tirar isso do regional e transformar isso no internacional. Ela foi quem expandiu. Então, ela teve algumas escolas, fundou algumas coisas. É uma das herdeiras das escolas da Madame Blavatsky. No outono de 1919, foi contatada por um mestre tibetano. Olha só como eles vão misturando, né, as religiões. E desse encontro surgiram 24 livros que influenciaram os esotéricos no mundo hoje, no mundo todo até hoje. Ela foi vista como uma grande servidora da humanidade por eles, tá? E deixou bases para uma nova cultura de valores espirituais, além de situar de uma forma ordenada e credível a existência e o trabalho dos mestres de sabedoria de todos os povos, e fundar a escola arcana que visa a formação, olha só, visa a formação e a preparação de discípulos aptos para os serviços às necessidades mundiais. Esse pessoal, eles estudam muito, eles se capacitam, eles fazem questão de ser o melhor naquilo que eles estão fazendo. Quando um cara passa por um treinamento desse e ele vai cumprir o serviço dele, ele não vai para perder, não. Ele vai exatamente para destruir aquilo que ele está indo fazer. E de uma forma que as pessoas não percebem. Então, ela escreveu alguns diversos livros, ela influenciou de uma forma negativa, assim, muito a nossa cultura. Ela era totalmente anticristã. Eu preciso lembrar vocês que essa mulher já foi cristã. Ela já foi de igreja, servia na igreja durante muito tempo e, de repente, ela virou e foi para o Dark Side. Quando eu falo Dark Side, eu estou sempre falando do lado negro da força, tá? É porque todo mundo já assistiu Guerra nas Estrelas, né? E aí a gente sabe que o Dark Side é o lado negro da força. Então eu falo, quando eu falo Dark Side, eu estou falando da banda do outro lado. Gente, quem vem depois, quem é um adepto, quem é um admirador de Helena Blavatsky
que marcou a nossa história. Quando eu falo de Helena Blavatsky, de Crowley e de Alice, a maioria das pessoas não sabe quem é. Mas quando eu falo de Adolf Hitler, você sabe quem é. Adolf Hitler, ele veio na sequência totalmente influenciado por esses ensinos. E ele viu no ocultismo uma oportunidade de adquirir o quê? Poder. E ele entrou de cabeça nessa ideia da nova era. Ele foi o líder do partido nazista. Eu acho que todo mundo aqui sabe quem é Hitler. Eu não vou perder nem muito tempo falando dele, porque eu acho que todo mundo sabe. Mas ele foi o cara que matou pelo menos 6 milhões de judeus. Fora os outros milhões de outras pessoas que ele matou. O Museu do Holocausto, gente, é um dos lugares mais tristes que você pode pisar na face da Terra. O Museu do Holocausto é um lugar que você entra, você não consegue ficar lá. Eu não consegui ficar lá. É um museu que ele vai fazendo assim, ó, e você vai andando e vai passando pelas áreas. Eu não consegui passar nem pela terceira, que dava um embrulho, porque você vai vendo a forma que era feita com as pessoas, as roupas, os objetos. É uma coisa terrível, terrível, terrível. Então, ele considerava o cristianismo uma religião fraca. Tá? A gente tem no Hitler uma pessoa muito dúbia, porque quando ele se apresentava para a sociedade... Vocês sabiam que na época de Hitler, na Alemanha, não tinha pornografia? Quem sabia disso? Vocês sabiam que era banido, não existia pornografia na época de Hitler? Não existia. Só que sabia que ele era um cara totalmente perverso sexualmente? Ele era um cara que ele procurou na magia sexual diversos tipos de poder para ativar, inclusive, a Kundalini. Quem já ouviu falar da Kundalini? Vou deixar esse material depois com você, hein, pastor? Gente, a Kundalini, ela é uma... É como se fosse... eu coloquei aqui a Kundalini. Deixa eu passar aqui para vocês verem. A Kundalini é uma energia serpentina. Já começa pelo nome, né? Serpentina. Que os mestres hinduístas e os místicos da nova era acreditam que precisa saber dominar para poder ter maior potência espirituais, poderes e dons. Como que funciona isso aqui, ó? Esse daqui, eu tenho uma imagem, depois eu coloco para vocês verem, mas ele é o chakra coronário. Fica aqui no topo da cabeça, tá? E os outros chakras vão descendo. Então, um é aqui, o outro é aqui, o outro é aqui na garganta, e ele vai descendo até chegar aqui. Então, ele começa a ser ativado no cóccix e a pessoa vai se evoluindo até a hora que ela chega no topo. Quando ela chega no topo e ativa todos os chakras, ela aciona essa cobra aqui, ó, que são 2 cobras, tá vendo? Que é chamada Kundalini. E daí ela consegue entrar num nível de poder e de acesso ao mundo espiritual, assim, nível hard, que vocês não têm uma ideia. É até perigoso, porque esses caras se submetem a exercícios, a dietas alimentares que fazem com que eles vão ficando mais sensíveis e eles chegam em níveis de poder tão grandes que se ele não tiver um mentor, alguém que ajuda ele a controlar esse poder, ele enlouquece. A Kundalini, ela não é só ativada através de yoga e dessas práticas hinduístas. Ela é ativada, inclusive, através do sexo, tá? Principalmente sexo pervertido. Aí você vai ministrar a pessoa... E aí você começa a sentir, normalmente o intercessor que sente, tá, gente? Você está ministrando a pessoa e você começa a sentir o que está na pessoa. E aí você começa a sentir uma dor absurda nas costas. Você não aguenta de dor. Você começa a fazer assim, assim, assim. Aí você escreve num papelzinho para o ministro, Kundalini. Aí o ministro vai lá, ministra os chakras, arranca essa Kundalini para você conseguir continuar uma ministração muitas vezes. Tá? Então, ele buscou esse tipo de poder e a maioria deles buscaram esse tipo de poder. E na yoga, deixa eu falar uma coisa para vocês. O pessoal que é da yoga mesmo, não estou falando de gente que vai na academia e faz 1 horinha de exercício lá para relaxar. Quem é da yoga mesmo, quando você fala Kundalini, esse termo, ele é muito conhecido. O que eles buscam, na verdade, é ativar a Kundalini. Eles não buscam fugir disso. O que eles querem é ativar a Kundalini. Quando o cara chega para você e fala que ele tem a Kundalini elevada a não sei quantos graus, ele está falando para você que ele é todo poderoso. Entendeu? E as pessoas, nesse meio, elas babam por isso. Há especulações que Hitler ele era homossexual, bissexual ou assexual.
não dormia no mesmo quarto que a namorada, se drogava, inclusive, com hormônios femininos. Existem várias especulações que muita gente fala que não é certo, outros que falam que é, mas quando existe especulação, gente, algum desvio tem. Nunca existe uma especulação, porque não existe nada. E eu acredito realmente que existia, porque ele era adepto, inclusive, da cropofilia. Quem sabe aqui o que é cropofilia? Ele era adepto de uma prática de sexo onde as pessoas defecam uma nas outras. Então, é um tipo de sexo mais bizarro que existe, tá? Quem foi Hitler, gente? O Hitler foi uma amostra grátis do anticristo. Quando você pensa em anticristo, pensa numa amostrinha grátis. Sabe quando você vai no mercado e ganha uma amostrinha grátis? O Hitler é essa amostrinha grátis do anticristo. Ele tem um link muito grande com essa figura do anticristo. Depois, a gente vai falar de Antoni Gramsci. Quem que foi esse cara? Ele foi um filósofo marxista, jornalista, crítico literário e político italiano. E ele escreveu sobre uma teoria política, sociológica, antropológica e linguística quando ele foi preso. Esse cara, ele era um revolucionário. Eu acho que vocês sabem que todo o marxismo tem um pé na nova era. Quem sabe disso? Marxismo, socialismo, etc. A gente vai ver como isso influenciou o Brasil, como a gente vive hoje no Brasil com isso. Mas o que esse cara fez? Porque sempre aparece um mais inteligente que o outro, que vai dando um jeito de inserir aquela ideia de uma forma que a gente não perceba. Ele foi um membro e cofundador, secretário-geral do Partido Comunista da Itália e deputado pelo Distrito de Veneto, sendo preso pelo regime fascista de Benito Mussolini. Na prisão, ele escreveu os 32 cadernos do cárcere. 32 cadernos do cárcere. Ele era extremamente inteligente, só que essas reflexões elas iam ecoar no mundo, né, na Itália. É no mundo, ao descrever como o Estado e as instituições culturais, usava as instituições culturais para conservar o poder. Então, o que ele falava? Que o Estado utilizava a igreja, utilizava algumas instituições para conservar o poder. E ele dizia que a melhor forma de tomar o poder não era você fazendo revolução na rua. Não era você obrigando as pessoas a seguir aquilo que você pensa. Era como? Através da infiltração. Então, ele trouxe esse conceito e ele foi muito inteligente, né? Ele trouxe esse conceito de você fazer o quê? Ao invés de eu brigar com as pessoas, eu infiltro alguém. Eu coloco alguém infiltrado dentro da ocupação de espaço cultural e revolução cultural. Então, ele sempre infiltra e ocupa o espaço. E ele conseguiu fazer isso. Criou métodos e metodologias para que o socialismo, o comunismo e predomine culturalmente na sociedade, não por meio das forças armadas, mas por meio do quê? De infiltração. Para ele, uma ditadura sem hegemonia cultural jamais resistiria por muito tempo. Então, se eu brigo, eu não duro muito tempo. Se eu me infiltro, eu fico de uma forma perene. Pois todos os aspectos culturais da sociedade, sua filosofia e sua literatura, ela ia sempre chocar com aquilo que eu estava tentando inserir. Mas se eu inserisse isso de uma forma disfarçada, eu ia conseguir manter isso por muito mais tempo. Então, através do controle educacional, gente, vamos prestar bastante atenção em como funciona aqui, tá? Através do controle do sistema educacional, das instituições religiosas e dos meios de comunicação, seria possível reconstruir, criar e reproduzir uma hegemonia cultural comunista. Vocês entenderam? Então, eu pego a educação, eu pego a religião e pego a mídia, a comunicação, e eu me infiltro nesses 3 pilares, e o que eu faço? Vou mudando o comportamento. Eu não brigo. Entenda, ele não briga, ele se infiltra. Então, há uma tendência no mundo acadêmico e produção de ideias de abraçar a causa socialista, de ciências humanas. Gente, isso acontece muito, sabe com quem? Com os professores. Os professores de universidade. O que acontece com esses caras? Volta só um pouquinho para eu poder falar por aqui mesmo. Eles têm essas ideias de poder inventar como o mundo é, ou traçar ideias de como os seres humanos são e para onde eles vão. E esses caras, normalmente, eles não vão para o mercado de trabalho.
não vão para o mercado de trabalho, vão trabalhar numa empresa. Não, eles continuam nas instituições. Então, ele estuda história, o que quer que seja, sociologia, e ele continua na instituição. Ele aprende e continua lá como professor. Aí, o que acontece? O seu filho vai estudar lá. E com quem que ele aprende? Com o cara que está sendo sucessor de tudo isso. Gente, isso não é por acaso. Isso é um plano. E por que muito jovem vai para a faculdade e vira ateu? Porque ele começa a lidar com um cara que está preparado anos para falar disso. E ele está preparado zero para falar de Bíblia. Ele tem a fé dele questionada e ele não consegue nem argumentar com esse tipo de cara. Daqui a pouco ele vira humanista. Daqui a pouco ele vira ateu. Ou daqui a pouco simplesmente ele acha que tudo que a Bíblia fala é uma viagem. Tudo que a Bíblia fala está ultrapassado. E que esses caras é que estão certos. E como os professores, eles poderão repetir a mesma história. Sempre. Eles ou continuam na instituição ou dando algum gasto para o governo, mas eles replicam. Eles vão para lá, eles se formam, são professores, não saem de lá. Eles formam outros que vão continuar esse ciclo. Entendeu? E cada vez mais, quando a gente fala do PT, vocês vão ver que, inclusive, ele tem um apoio total das universidades. Eu queria que rodasse agora o vídeo do Lula, para vocês entenderem um pouco, porque o Brasil foi onde mais deu certo essa teoria do Antônio Gramsci, tá bom? Não havia espaço. Os partidos à esquerda chegam ao poder via eleitoral, que ano é isso? 98. E, portanto, não tinha que ficar preocupado com toda a eleição. Tinha que se pensar em organizar a sociedade. Dali 20 ou 30 anos, a gente iria ter 30% da sociedade já socialista, e aí sim a gente poderia disputar o poder e ganhar. Mas eu não vou viver mais 30 anos. E eu quero chegar ao poder logo. Mas por que eu cheguei onde cheguei? Porque eu tenho por detrás de mim movimento. Eu tenho por detrás de mim uma grande parte dos estudantes do PT discutindo a base da Igreja Católica. Vocês entenderam? Vocês perceberam o que ele disse? Que é exatamente aquilo que a gente acabou de falar? Que ele falou, você entra e você faz um processo dali 20, 30 anos. Vocês viram como eles semeiam? A sociedade já vai estar 30% socialista. Vocês viram que ele falou exatamente da instituição de ensino, da instituição religiosa. Aqui no Brasil foi um dos lugares que é conhecido mundialmente que o único partido que Gramsci foi totalmente funcional foi no Brasil. Pega assim, aonde que Gramsci teve sucesso? Brasil. O Brasil é o case de sucesso. Consegue entender o que a gente está vivendo agora na política e na educação? O como isso foi trabalhado? Então, o que ele trouxe? Transformação através da infiltração. Acabamos de falar de política, né? A gente já falou de cultura, falou de religião, falamos de política agora. Eu queria que passasse o vídeo da escola de Frankfurt, para entender um pouquinho como foi esse processo logo após o Antônio Gramsci. Em paralelo, Felix Will, um alemão que também estava preocupado com os rumos da Revolução Russa, decide criar uma série de congressos, reunindo pensadores marxistas para acelerar o processo de revolução. Entre eles estava Karl Korsch, um teórico contemporâneo. Esse aqui, ó, tá vendo? Ele aqui, ó. Ele foi o anterior. Estruturado pela economia. Mas essa economia tem como base uma outra estrutura invisível: a cultura estabelecedora dos valores que são passados de geração em geração. Entusiasmado com as apresentações de Korsch, Felix fundou o Instituto de Pesquisas Sociológicas de Frankfurt, instituto que ao longo dos anos seria apelidado de Escola de Frankfurt. O sucessor de Felix na Escola de Frankfurt foi um sujeito chamado Max Horkheimer. E assim como Gramsci acreditava em uma nova hegemonia cultural e na destruição da estrutura dos valores que se perpetuavam por meio da autoridade da igreja, da família e da escola. Segundo a Escola de Frankfurt, os pais ensinam aos filhos o que é certo e errado por meio do castigo e educam através do exemplo da família. A igreja estabelece os dogmas morais que condicionam a ação do homem
e a escola condiciona o comportamento por meio do ensino. Para a escola de Frankfurt, se tratava de um ciclo vicioso que deveria ser atacado e destruído. Uma vez que as instituições entrassem em crise, o Estado cada vez mais assumiria as responsabilidades do ensino dos valores para as novas gerações, tendo a oportunidade de estabelecer a hegemonia cultural comunista. Dando continuidade ao movimento, Horkheimer, Theodor Adorno e Jürgen Habermas, junto com outros pensadores, vão fundar a teoria crítica. A teoria crítica busca a síntese entre o pensamento de Marx e das ideias de Freud, o fundador da psicanálise. A ideia na prática era simples. Se criticarmos tudo o que existe, o processo de dialética histórica trazida por Hegel será acelerado e, consequentemente, a utopia comunista irá chegar mais rápido. Passa a ser prática comum das instituições de produção teórica adotar a crítica sobre todos os aspectos da sociedade até a sua exaustão, para então derrubá-los. A Escola de Frankfurt cunhou o termo indústria cultural. Segundo eles, a indústria cultural nada mais é do que a cultura que serve aos interesses dos opressores, dos donos do capital, da burguesia em geral. E essa indústria cultural precisaria ser combatida através da teoria crítica. Então a cultura burguesa, ela teria como objetivo anestesiar, digamos assim, as classes proletárias. E a teoria crítica seria uma forma de questionar essa indústria cultural através da educação, através da arte, né? Enfim, livros, filmes. E através dessa teoria crítica nós teríamos uma conscientização maior das classes oprimidas, segundo eles, para fazer a revolução. Isso vai servir como matéria-prima para que na França o filósofo Jacques Derrida crie o desconstrucionismo, que é um método de retirar o significado de um texto para colocar um novo significado pretendido. Este método é aplicado não só em textos, mas também na retórica política e ideológica em geral. Por exemplo, a análise desconstrucionista da Bíblia pode levar a entender que se trata de um livro dedicado à superioridade de uma raça e de um sexo sobre outro sexo, ou a análise desconstrucionista da obra de Shakespeare pode concluir que se tratam de obras misóginas que defendem a opressão da mulher. Para o marxista cultural, a análise histórica resume-se apenas à relação de poder entre os grupos sociais. O desconstrucionismo é a chave do que chamamos de politicamente correto, porque é através Presta atenção dele que nisso, surge o gente. relativismo moral, que reinterpreta... Pode continuar, presta atenção. Ele vai falar do relativismo moral. Nasceu aí e a gente vê isso hoje em dia. Pode continuar. Em geral. Por exemplo, a análise desconstrucionista da Bíblia pode levar a qualquer relação social moral, que reinterpreta toda e qualquer relação social, valor ou tradição cultural de acordo com as necessidades das causas políticas do momento. Um membro importante da Escola de Frankfurt foi Herbert Marcuse. Foi um membro do Partido Social Democrata Alemão e desenvolveu trabalhos nos Estados Unidos. Em seu livro O Homem Unidimensional, Marcuse afirma que a sociedade industrial chegou a um ponto onde o proletariado, classe responsável pelo movimento da história, deixa de ser agente transformador da sociedade, porque os avanços do capitalismo tornam a vida destes grupos tão confortáveis que suas vontades revolucionárias teriam acabado. Então, para dar continuidade à teoria de Marx, detecta que o grupo revolucionário ou a nova massa de manobra eram as pessoas à margem da sociedade, assassinos, estupradores, ladrões, sequestradores e etc. Marcuse defendeu também que a masculinidade e a feminilidade não eram diferenças sexuais essenciais da natureza humana. Isso que a gente vê hoje, não é? Apenas meras construções sociais, impostas pelo que seria a primeira divisão do trabalho da história da humanidade, a família. Também defendeu que a libertinagem sexual seria uma reação à repressão social política. Marcuse, por meio do pensamento e de sua influência, impulsionava o relativismo moral no mundo inteiro. O politicamente correto é aceito de braços abertos pela opinião pública, basicamente por 3 motivos. A primeira razão é que as teorias econômicas de Marx são complicadas de entender, enquanto o tipo de raciocínio do politicamente correto, por meio dos chavões de frases de efeito, aliado à fantasia de um mundo ideal e sem defeitos, é muito mais atraente para o cidadão comum. A segunda razão é porque o politicamente correto pratica a teoria crítica destrutiva até a exaustão,
e sabemos que a adesão desse tipo de mentalidade revolucionária, principalmente por parte dos jovens, é enorme. A terceira razão é que o marxismo falhou com o sistema social e econômico em todo o mundo. Restava para sua sobrevivência a guerrilha cultural. Depois dele, a gente tem um sucessor, a gente vai falar de mais 2 sucessores e vai tentar fechar já, tá? Que é o Saul Alinsky. Ele foi um ativista marxista, americano e adepto da guerra cultural, organizador de comunidades, conhecido pelo seu famoso livro, Regras para Radicais. E no livro dele, que ele escreve o livro das regras, a dedicatória dele é para nada mais, nada menos que Lúcifer, mostrando que Lúcifer é o primeiro revolucionário da história. Pode rodar o vídeo dele, que daí a gente encurta aqui o que eu vou falar. Saul Alinsky. Mas a dedicatória do livro dele é para o diabo, para vocês terem uma ideia. Em meados dos anos 80, Saul Alinsky pega os princípios da guerra política escritos por Horowitz e faz uma série de sofisticações metodológicas na estratégia comunista. Na década de 30, Alinsky foi apresentado para Al Capone durante a Lei Seca. Este se aproxima de Frank Nietzsche, que ensina para o Alinsky como funciona a máfia, aprendendo a importância vital de ser discreto e agir nos bastidores. Como consequência, Saul entende que para destruir o sistema é preciso agir silenciosamente, gradativamente e por dentro do próprio sistema. I'm saying that people do not get power except when they take it, or when they're strong enough so that the other side gives it up. Em seu livro Regras para Radicais, faz uma dedicatória para Lúcifer, lhe dando crédito como o primeiro revolucionário da história. As 3 premissas básicas de sua teoria são: a primeira regra é a desinformação. Na estratégia política, não se pode contar ao povo os objetivos finais, pois esses podem se assustar e não apoiar a causa. É preciso que se conte apenas o necessário para ser ajudado. A segunda regra é o niilismo político. Tudo vale para que aconteça a revolução. Não existem valores nem regras, e a corrupção faz parte do objetivo. Roubar para o partido é a obrigação número 1 do comunista. Eles nunca vão esquecer isso aí. Todos os partidos comunistas do mundo viveram do roubo, da chantagem, da corrupção. Todos. Como é que Stalin subiu na hierarquia do partido? Assaltando o trem. A terceira regra fundamental é a destruição do oponente. Em um debate, não devemos vencer o argumento do oponente, e sim aniquilá-lo da vida pública. Alinsky defende a ideia de organização das massas como fundamento metodológico da revolução. Segundo sua proposta, a mudança vem do poder, e o poder vem da organização. Para agir, as pessoas precisam se juntar. Uma igreja junta pessoas pelo interesse comum na fé, uma empresa pelo interesse comum econômico. E por isso, Saul Alinsky acreditava que fundar organizações para acelerar a revolução era brecha no capitalismo, por jogar na mesma lógica da descentralização dos interesses em comum. Durante sua vida, honrou seu posicionamento ideológico ao fundar 44 ONGs. Muitas delas formaram outros formadores de ONGs, e assim o número foi se multiplicando intensamente. Essas organizações reuniram problemas. Entretanto, Alinsky dizia: o problema nunca era o problema era sempre a revolução. Quanto mais seccionadas forem as ONGs, melhor será, pois ninguém irá se opor a causas tão específicas e que querem a melhoria da sociedade. Cada ONG representava um bloco de votos, unidos por suas causas e detentores de um potencial de lobby político. As ONGs viraram instrumentos de manobra política e passariam desapercebidas. E Hillary Clinton escreve sua tese de mestrado sobre Saul Alinsky. Barack Obama também foi aluno de uma de suas ONGs e, posteriormente, advogado de defesa frente aos escândalos de corrupção envolvendo uma ONG criada por Alinsky. Hoje, no Brasil, existem mais de 200 mil ONGs que recebem dinheiro do governo federal. Entre 1999 e 2006, mais de 15 bilhões de reais foram entregues a essas organizações. Vocês entenderam como que funciona? Como que eles vão transformando, como que eles vão mudando e como isso no Brasil deu certo por a gente não ter uma opinião firme. Por último, a gente vai falar de Anthony LaVey, que é o fundador da Igreja Satânica. Eu acho que ele foi um dos mais conhecidos, depois de Hitler, dessa lista que eu estou falando. Alguns nomes eu tenho certeza que vocês nunca tinham ouvido falar,
Mas ele foi músico, fotógrafo, forense e ocultista. Ele fundou a Igreja Satânica e foi um dos primeiros caras a chegar em público, chegar para os meios de comunicação, para a massa e falar: eu sou satanista, eu adoro Satã, e acabou, não tenho problema com isso. Charles Manson, que matou uma atriz, não lembro agora o nome dela, e outros caras que chegaram nessa deterioração, eles eram todos aliados a essa filosofia de Anthony LaVey. E ele revelava que ele era um guru do submundo e que ele adorava Satã, e ele não tinha problema nenhum com isso, gente, nenhum. LaVey, ele escreveu a primeira Bíblia satânica da história. Tá? Até ele não existia isso daqui aberto, de você falar assim: nossa, uma Bíblia satânica. Existe uma Bíblia satânica e ele foi o responsável por isso. Então, o que o LaVey fez? Ele trouxe essa parte do satanismo de forma pública, que antes era secreto. Então, nesses 100 anos, eles disseminaram todas as ideias deles, eles cumpriram, porque eles conseguiram implementar isso. Tem algumas outras teorias que eu ia passar para vocês, mas a gente não vai ter tempo, porque a gente está com o horário bem apertado. A nova era, ela acredita que ela está na era de Aquário. O termo nova era já se refere a esse tempo, que promete o quê, gente? O mundo vive em guerra, revoluções, confusões. O que essa era da nova era promete? Ela promete paz, harmonia, ela promete a união de todos os povos. Ela está baseada na evolução, reencarnação, desenvolvimento espiritual, a divindade, um Deus impessoal e distante do homem. Não existe pecado, tudo é relativo, tudo pode. E ele mistura várias religiões. Eu vou passar um pouquinho de simbologia e eu queria que deixasse pronto aí no gatilho o vídeo do Papa, para a gente rodar, tá bom? Alguns símbolos que eu vou passar aqui, eu não vou conseguir destrinchar esses símbolos com vocês, explicar o que cada um significa, mas vocês estão olhando aqui e alguns símbolos vocês vão começar a reconhecer, né? Que são símbolos que a gente vê muito no dia a dia. Esse besourinho aqui é o da banda dos Beatles, tá vendo? É o símbolo da banda dos Beatles. Aqui é a eternidade. Aqui é aquele meio arco-íris, que significa metade da aliança, muito usado no homossexualismo. O unicórnio, que agora a gente vê muito, inclusive, em desenhos infantis. Alguns símbolos aqui são mais batidos, vocês já viram muitas vezes. Mas tem símbolos que vocês talvez nunca tenham visto, mas que vocês vão começar a reconhecer. Tem símbolos que estão inseridos no meio de estampas e você não percebe. Aí, quando você vai olhar à direita, aquele símbolo está inserido ali de alguma forma. Isso daqui é muito bacana de passar, porque é o símbolo do navegador mais utilizado no mundo, que é o Google Chrome. E aí você pega no Google Chrome 3 vezes a letra 6, que dá o 666. O Google Chrome, ele nasceu bem depois do navegador do Internet Explorer e ele já tomou o primeiro lugar. E no Brasil, ele tem 66,6% na frente como o maior navegador. Gente, famosos que utilizam esses símbolos, vocês vão ver muito, pode ir passando, só para eles terem uma ideia. Você olha e você não percebe, mas a simbologia, ela está sempre ali de alguma forma. Pode passar. Hillary Clinton. Pode ir passando, porque eles fazem isso direto. A gente não vai passar o filme, pode ir para a próxima, vai rodando, que a gente vai ter que acelerar o máximo aqui para conseguir passar pelo menos uma conclusão. Eu vou falar alguns nomes, se vocês quiserem pesquisar depois, vocês pesquisem. Eu queria que colocasse só o slide aí, onde fala do Maitreya, o Avatar. Eles entendem que o Maitreya, o Avatar, ele é o grande líder espiritual. Quando a gente fala de cristãos, para eles é o Cristo, mas eles entendem que é tudo a mesma pessoa, tá? Para os judeus, o Messias, para os budistas, Budas, maometanos e Mahatma Gandhi, e para os hinduístas, o Kalki Avatar. O Kalki Avatar é para eles realmente o anticristo que vem agora. Gente, isso é muito interessante porque passa desapercebido. Quando eu comecei a procurar a imagem do Kalki Avatar, e eu joguei Kalki Avatar no Google, apareceu uma imagem igualzinha de Jesus Cristo surgindo nas nuvens, em cima do cavalo branco, e a imagem do profeta. Várias imagens que são usadas como Jesus, e os caras usam
como o Deus deles. Eu falei, gente, que dualismo é esse? O que está acontecendo? E realmente eles têm a mente nisso. Então, o que a nova era prega? Uma unificação. O que a Bíblia fala? Do governo único. E a gente já tem visto isso através da figura do Papa. Eu vou pedir para soltar o vídeo do Papa para eu fazer uma conclusão e a gente fechar aqui. Depois, é interessante vocês estudarem, procurarem sobre alguns assuntos que eu vou deixar só o nome. Eu só vou passar o nome na tela. A gente não vai destrinchar esses assuntos, porque não vai dar tempo. Mas depois é legal você procurar saber o que está por trás desses assuntos, porque já está acontecendo. Então, o que a nova era fala? De paz, amor e união. Tudo num pacote só. Pode soltar o vídeo do Papa? Estava no pendrive. Não passei o vídeo do Papa? Ixi, agora eu não sei onde eu pus o pendrive. Pega para a bolsinha e dá para ela, que ela vai pegar lá. E aí, então, eu vou passar os assuntos e a gente fecha com o vídeo do Papa, tá? Seguinte, quais são os pilares que mais têm sido trabalhados hoje? Lembrando que... pode dar essa daí para ela, pode dar essa daí para ela. Quais são os pilares que mais têm sido fomentados hoje, discutidos hoje? Está dentro de uma pasta chamada vídeos, tá? São pilares que têm com o objetivo enfraquecer e destruir a família. Eu vou passar só os tópicos, vocês procuram saber depois, que isso já está muito avançado. Então, você olha uma ideologia de gênero que vai fazer com que a pessoa já cresça com uma identidade deformada. Ia ser muito bacana passar tudo que tem de ideologia de gênero, mas isso fica um assunto para uma próxima, né, pastor? Porque hoje não vai dar tempo. Ideologia de gênero, homossexualismo, islamismo, eles têm uma meta de até 2020, se eu não me engano, já ter evangelizado pelo menos 60% aí do mundo, tá? Que eles também evangelizam, na cabeça deles é evangelizar. E eles, vocês sabem qual que é o regime, qual que é a forma que eles pensam. O incentivo ao aborto, o feminismo. O que o feminismo vem? Destruir a figura do masculino. Uma coisa muito interessante aqui, tá, gente? A maioria das feministas, elas não são lésbicas. Elas começam a se relacionar com outras mulheres para ir contra a figura masculina. Porque eles pregam isso lá dentro. Entendeu? Então, você é contra os homens, você vai se relacionar com outra mulher. E aí, daqui a pouco, ela realmente entra nessa. Mas, no começo, a grande maioria não é homossexual, tá? O very chip, que vocês já devem ter ouvido falar, de pessoas que já estão usando esse very chip, que já entram no trabalho, só passa a mão e o very chip já lê toda a informação dela de banco, de plano de saúde, de empresa, que é implantado na mão direita e etc. A ufologia, que depois ia ser muito bacana destrinchar esse assunto, que é sobre os discos voadores que já existem, que já são adorados e esperados. Esse é um assunto também muito bacana de falar. O projeto Blue Beam. Quando vocês puderem, pesquisar sobre o projeto Blue Beam. É um projeto... Vocês lembram aqui de uma época que todo mundo ficou espantado com os sons que ouviram na Terra? Começaram a passar vídeo para todo mundo, que ouviram o som de umas trombetas. Alguém chegou a ouvir isso? Passavam pelo WhatsApp. Ouviu, né? Que parecia mesmo umas trombetas. Então, o que eles fazem? Eles têm um monte de satélites que vai simular a volta de Cristo. São sons que eles vão entrar direto para a tua alma. Então, todo mundo vai ver e todo mundo vai ouvir. Quero ver depois alguém conseguir tirar da cabeça dessas pessoas que Jesus voltou. Por quê? Porque eles precisam dar um sumiço numa parte gigantesca de gente. E é dessa forma que eles vão manipular a massa. Isso existe. Os 4 cientistas da NASA que vazaram essa informação, morreram os 4 no mesmo dia. Os 4... estando em lugares do mundo completamente diferentes. Procurem depois sobre o projeto Blue Beam, vocês vão ver o quanto isso está avançado. Experiências genéticas, já existem experiências de bebês que não são formados por óvulo e espermatozoide, são formados por tecidos. Procurem na internet experiências de laboratórios britânicos que já estão fazendo bebês só de tecidos e que eles pretendem, até daqui 3 anos, ter bebês de 2 pais e uma mãe, de 2 mães e um pai,
que eles vão misturando tecidos, não é mais da forma que a gente entende. E essas crianças, elas já vão nascer como? Sem espírito, preparadas para receber esses demônios que eles estão invocando e que eles precisam de alguém que não tenha ligação nenhuma com Deus. É um ser humano que é um robozinho que pode receber um demônio da mais alta potência e executar tudo que eles precisam. Procurem por isso também depois, que vocês vão achar na internet. Transhumanismo. O transhumanismo, ele trabalha meio que dessa mesma forma. E vocês pesquisem depois, vocês vão entender o nível que isso já está. Não é que assim, vão pensar em fazer. Não, gente, já existe. Tá bom? Eu queria só passar o vídeo do Papa para a gente entender como que eles estão trabalhando para trazer essa nova união, essa nova ordem mundial, e como isso já está na nossa cara, a gente tem visto isso todo dia e não tem percebido ou não tem dado a devida importância. Vamos lá. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Um pedido do Papa, gente. Vocês entenderam o que está acontecendo? Então, a gente precisa ser uma igreja que entende o que está acontecendo, porque muitas coisas vão começar a influenciar os comportamentos, e já influenciam, e a gente não está percebendo. Mas amém? O Senhor vai começar a abrir os nossos olhos, vocês vão começar a se antenar mais, e numa próxima oportunidade a gente vai se aprofundar nesses assuntos, vamos falar disso de uma forma clara, para que a gente possa ter uma visão daquilo que é sagrado e daquilo que é profano, e como nós temos que nos posicionar. Amém? É muito forte, não é? Vocês estão ligados aí? E eu estava pensando ali comigo, na hora que o Dani perguntou se eu ia cantar alguma canção. Aí Deus me trouxe ao coração, ao pensamento, uma canção que eu fiz há um tempo atrás, baseado nas minhas ignorâncias. Porque a Bíblia diz que o povo ele perece por... Vocês estão aí? Não, gente, tem muita gente para pouco barulho. O povo perece por... E assim eu estava, totalmente sem conhecimento de vida. E aí eu escrevi essa canção que diz bem assim, preste atenção. Preste bem atenção. Acho que vai ter a letra dela aí, eu quero, se você quiser cantar comigo, pode cantar. Diz assim, olha. Pai, eu caminhei por onde eu quis, seguindo a seta do meu nariz. Perdido estou na contramão, como um peixe fora d'água, flecha sem direção, Pai. Eu deixo de lado tudo que vivi, não vejo outra saída, não tem como fugir. Já tô cansado de tanta ilusão, por isso estou aqui para dizer que me rendo. Eu me rendo. Você pode cantar comigo se estiver aí? Cante comigo assim, olha, Pai, vai. Pai, eu caminhei por onde eu quis, seguindo a seta do meu nariz. Perdido estou na contramão, como um peixe fora d'água, flecha sem direção, Pai. Eu deixo de lado tudo que vivi, não vejo outra saída, não tem como fugir. Já tô cansado de tanta ilusão,
Por isso estou aqui para dizer que me rendo. Diga, eu me rendo para Ele, diga. Eu me rendo. O refrão é muito fácil, é só você dizer assim comigo, olha. Eu me rendo a esse amor que tudo faz, a esse amor que tudo faz, esse amor que tudo fez por mim. Vamos dizer, vai. Eu me rendo, que tudo faz, a esse amor que tudo faz, a esse amor que tudo. Agora, preste bem atenção nisso aqui, olha. Eu largo tudo mesmo e caminho na tua luz. Periferia marca o sofrimento de uma cruz. Sigo confiante que isso aqui vai melhorar. Eu miro no meu alvo, ponho a vida no altar. Meu alvo é Cristo, não julgo meu irmão. Levanto a bandeira do amor, transformação. O dedo apontado só se for para ajudar. Você que tá de pé, cuidado pra não desabar. A vida é curta, a estrada é longa. O céu toma da força, todo mundo quer entrar. Jesus é o caminho, passaporte para quem mantém a fé em Deus. Por isso hoje eu quero dizer, eu me rendo, que tudo faz, esse amor que tudo faz, esse amor que tudo fez por mim. Eu me rendo a esse amor que tudo faz, esse amor que tudo faz, esse amor. Grande Silas, vamos lá, vai. Yeah, yeah, yeah. De novo assim, olha. Eu largo tudo mesmo e caminho na tua luz. Periferia marca o sofrimento de uma cruz. Sigo confiante que isso aqui vai melhorar. Eu miro no meu alvo, ponho a vida no altar. Meu alvo é Cristo, não julgo meu irmão. Levanto a bandeira do amor, transformação. O dedo apontado só se for para ajudar. Você que tá de pé, cuidado pra não desabar. A vida é curta, a estrada é longa. O céu tomado à força, todo mundo quer entrar. Jesus é o caminho, passaporte para quem mantém a fé em Deus. Baixinho, baixinho, segura. Eu me rendo, diga, a esse amor. Esse amor que tudo fez por mim. Pode ser melhor, diga. Eu me rendo. Esse amor que tudo faz. Esse amor que tudo. Aplauda o Senhor nessa manhã. Glória a Deus. Igreja, você pode ficar em pé, querido. Vamos agradecer a Deus. O Seminário Impulso termina aqui pela manhã. À tarde nós estamos na tenda às 17h30, na tenda, tá? Na tenda. Queria pedir aos meninos os que puderem ficar para ajudar os meninos da técnica a estarem embarcando tudo que precisa ser levado para lá. A gente vai estar levando para a tenda agora. Você, mãe, levante a mão que é mãe. Dê um abraço nessa mãe que ficou aqui aprendendo mais sobre Deus, dá os parabéns para ela e fala assim: mãe, parabéns pelo seu dia. Mas abraça mesmo, querida, abraça com força. Dá um cheiro nela aí, ó. Amém, queridos. Somos gratos a Ramon, a banda, a Juliana, Raíssa, Rayane, por estarem aqui e serem instrumentos de Deus das nossas vidas. Foi um tempo de muito aprendizado. É muito denso tudo isso para ser digerido, mas nós vamos falar mais sobre isso, vamos trocar informações, para a gente poder estar sempre se alimentando do que está acontecendo, nos informando e buscando cada vez mais a palavra, que é aquilo que deve guiar as nossas vidas. Amém, queridos? Vamos agradecer a Deus. Pai amado, nós somos gratos ao Senhor por tudo que foi ministrado nesses dias aqui nesse lugar. Somos gratos porque nesse tempo o Senhor se manifestou à luz da Tua palavra, revelando aquilo que o Senhor tinha preparado para os nossos corações, ó Pai.
tanto sobre a identidade sexual, Pai, sobre as emoções, sobre tudo aquilo que o inimigo tem se maquinado, se organizado para destruir o que é santo e o que é sagrado, mas nós entendemos, Pai, que no Senhor somos mais que vencedores. Nos fortaleceremos num relacionamento contigo, na busca pela Tua palavra e experimentando cada vez mais novidade de vida nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Abençoa ainda há pouco, quando estaremos na tenda, que seja um dia de salvação naquele lugar. Essa é a nossa oração. Abençoa a vida da Juliana, do Ramon, da banda, desse ministério, que esse ministério possa ir em lugares distantes para abençoar cada vez mais pessoas. Essa é a nossa oração de gratidão em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, que Deus abençoe a sua vida. Nos encontramos às 17h30 na tenda. Um abraço.